Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trocar uma ideia franca aqui nesse vídeo. 2026 está chegando, hoje é dia 27 de novembro de 2025. E eu já tô meio naquela vibe de pensar como que foi o ano, as coisas que aconteceram, previsões para 2026, organizações, planejamentos também para 2026, começar a pensar nessas coisas. E eu tava pensando sobre algumas coisas que eu aprendi em 2025. Eu acho que foi um ano de muito aprendizado para mim. eh, eu queria dar um pouquinho de contexto para vocês, mas eu quero explicar principalmente sobre o tempo da vida, né? O tempo que as coisas acontecem, o tempo que a gente quer que as coisas aconteçam e como esse desencontro dessas duas coisas às vezes gera sofrimento, faz com que a gente passe por algumas dificuldades, duvide de algumas coisas. Então, eu quero falar sobre isso, mas antes eu quero dar um pouco de contexto só para vocês entenderem de qual lugar, né, que eu tô falando, né, em qual situação que eu tô falando, na verdade. Eu sou psicólogo, eu estou formado há um ano, mais ou menos. Na verdade, eu falei que hoje é dia 27, apresentei o meu TCC exatamente no dia 26 do ano passado, então já tem um ano que apresentei meu TCC. Esse é meu primeiro ano de formado mesmo no mercado de trabalho e realmente buscando aí, e me virando, né, para conseguir grana, para conseguir paciente, para conseguir essas coisas, para trabalhar mesmo. E a maneira que eu decidi, seguir por esse caminho foi também aqui com o digital. Eu trabalho em uma escola também, eu sou psicólogo escolar, mas, o meu foco e os meus objetivos, eles são principalmente voltados para psicologia clínica. E para eu crescer nessa profissão, eu decidi ir, né, pelo digital, porque eu acredito que é não só necessariamente o futuro, na verdade é o presente, né. Querendo ou não, existe uma possibilidade muito grande de crescer no digital. Na verdade, ao longo desse ano, esse foi um receio que eu tive muito grande, se realmente era possível crescer no digital. Mesmo que eu visse outros profissionais, pessoas que às vezes não tinham números tão inflados, mas conseguiam bastante pacientes, mesmo eu vendo outros profissionais à minha volta, assim, conseguindo esses resultados, eu, por algum motivo, ainda questionava um pouco isso, sabe? Tipo, não acreditava muito justamente porque não estava acontecendo comigo. Eu estava, me esforçando bastante, buscando bastante coisa ao longo do ano, né, comecei já a produzir conteúdo para o Instagram, produzia, toda semana, muitos vídeos, muito conteúdo. Eu não sei com quanto que eu vou terminar esse ano, mas eu acredito que deve ser com umas 80 publicações. E eu comecei esse ano, eu acho que eu devia ter umas 10 no máximo. Então, mesmo fazendo bastante coisa, não estava dando resultado. Eu estava começando a questionar esse resultado, tipo, questionar essa possibilidade, na verdade. Será que é possível ganhar dinheiro com o digital? Só que eu entendi que eu também estava em uma situação que eu não gostava muito, porque eu não gosto do Instagram. E eu estava produzindo principalmente pro Instagram. Principalmente porque eu não sabia que tinham outras redes sociais que eu conseguiria crescer. Acho que faltou um pouco também de eu pesquisar sobre outras perspectivas e ver potencial nelas, porque eu tinha muito essa dúvida de será que é possível ou não. E foi aí que eu fui pro LinkedIn, eu vim aqui pro YouTube, eu fui pro Substack também, que é onde tem me dado mais resultados nesse momento, é o Substack. E querendo ou não, a gente cria expectativas, e esse é o tempo que a gente quer que as coisas aconteçam. Eu mesmo pensando, tipo, que tava colocando, não, eu não tô sendo exagerando muito, tá? Não tô colocando uma meta grande pro próximo mês. Eu achava que eu não estava tendo metas que fossem irrealistas. E na verdade eu estava, mas não porque, sei lá, as minhas metas elas estavam sendo muito extremas, eu não queria tipo 10 pacientes em um mês, sabe. Quer dizer, querer eu queria, né, mas é claro que isso não iria acontecer. Só que o ponto não é necessariamente esse. O ponto é que, tipo, mesmo pensando que eu tô jogando, que eu estava jogando uma perspectiva que era realista, não tem como a gente saber sobre a realidade antes da gente de fato passar por ela, porque aquilo tá acontecendo individualmente, aquilo que tá acontecendo é especificamente com você e como você tá se movendo frente, né, aos seus objetivos, ao que você busca, essas coisas. Então, e também tem uma questão de acaso, de sorte, de cagada mesmo da vida, que, querendo ou não, não tem como a gente pensar como vai ser o futuro, não tem como a gente cravar as nossas expectativas, por mais que elas passem próximas, né, de algumas coisas que a gente quer, de objetivos, a gente nunca realmente vai pensar como é aquela perspectiva do futuro, como a coisa realmente vai acontecer. A gente nunca vai adivinhar o que realmente vai acontecer. Então, no fim, sempre, em todas as circunstâncias, será uma fantasia. Será uma coisa que a gente está criando e que pode ou não ser uma realidade. Como eu disse, pode até passar perto, mas não necessariamente vai ser exatamente como a realidade mesmo. E para uma pessoa que às vezes tem uma perspectiva de querer ter controle sobre o futuro, se organizar muito, planejar, isso pode parecer até um pouco desesperador. Só que na verdade, essa é uma das graças da vida, mano, de você não saber o que necessariamente vai acontecer, de como vai ser exatamente o futuro.
porque é justamente a curiosidade que consegue nos mover para lugares mais interessantes. E realmente a nossa perspectiva e nossa interpretação sobre como todas essas coisas acontecem, elas moldam muito como, né, a gente vai passar por essa situação, como a gente vai sentir essa situação, questões emocionais, enfim. Só que não é 100% jogada ao vento, sabe? Ah, então eu não tenho controle, então foda-se, o que acontecer vai vir e é isso aí. Só que a maneira que a gente tem de conseguir nos direcionar para um futuro de uma maneira positiva, de uma maneira realmente que condiza com o que a gente acredita, é justamente através desses valores, através dos nossos objetivos, quem a gente é, quem a gente quer se tornar, o que que a gente quer promover para as pessoas à nossa volta, ou prover para as pessoas à nossa volta, como que a gente quer construir essas relações. Então, tem como a gente, sim, se pautar em alguma coisa. E essa é a parada, é você conseguir buscar um objetivo, buscar um futuro pautado naquilo que você realmente acredita, que seja coerente com você, que realmente esteja relacionado, tipo, à sua integridade, tá ligado? E o tempo real que isso acontece, ele é difícil, sabe? Ele demora mais do que a gente quer. Eu lembro que eu tinha colocado no começo do mês uma meta de 10 pacientes nesse ano. E eu não, tipo assim, a gente tá em novembro e eu não tô nem na metade ainda. Se tudo der certo essa semana, vai dar certo e eu vou chegar na metade, vou chegar nos 5 pacientes. Mas eu pensava que era uma meta que era completamente possível. E de fato, para muitas pessoas é. Eu conheço psicólogos que sim, em um ano estão com mais de 10 pacientes. Só que em condições diferentes, em situações diferentes, em perspectivas diferentes, e cada um tem a sua caminhada. Não é o meu caso ainda, mas é o que eu tenho buscado, sabe? Então, essa é a parada. O tempo da vida, ele é mais difícil mesmo, ele é mais demorado para algumas pessoas mesmo. Só que o que importa é que eu tô me movendo para essa perspectiva com o que eu acredito, com o que eu quero, sabe? Com o lugar que eu desejo chegar mesmo. Então tá tudo bem. São tempos diferentes, são situações diferentes. Só que realmente, no cotidiano, no dia a dia, enquanto você tá lá, você faz um monte de coisa, você se esforça para bastante coisa, não vem muitos resultados, eu pelo menos fazia bastante isso, né? Começava a questionar, tipo, pô, mas será que tá bom? Será que isso funciona? Será que essa maneira de transmitir conteúdo alguém vai querer, alguém vai gostar? E que, tipo assim, a maneira que eu queria, que eu sempre quis e que eu quero produzir conteúdo é uma coisa verdadeira, mas é uma coisa que, tipo assim, que te ajude, sabe? Uma coisa que seja um pouco mais densa, uma coisa que seja um pouco mais complexa, porque eu acho que essa é uma vantagem que eu tenho, talvez, uma habilidade que eu tenho, não sei como chamar isso. Que é tipo, é pegar um conteúdo, uma coisa que é complexa, que é, claro, do que eu estudo, do que eu, né, aprendo. Eu tô falando de psicologia, não tô falando de coisas completamente aleatórias. De psicologia e pegar essas coisas e explicar de uma maneira simples, de uma forma didática, de uma maneira que realmente consiga ajudar as pessoas, porque eu vejo que isso é uma habilidade que um psicólogo ele tem que ter. Eu acho que é uma coisa que eu consigo passar bem, sabe? E conversa também com essa questão de criar conteúdo, porque eu tenho tentado criar conteúdo de autoridade aqui na internet. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso. Então, assim, é, eu não considero e eu não jogo né, por não ter batido essa meta, por estar quase na metade da meta ainda, eu não jogo os aprendizados que eu tive fora, eu não jogo esse ano no lixo, eu acho que foi um bom ano, aprendi muita coisa, aconteceram muitas coisas, e tipo, é uma perspectiva até de como a gente vai se mover pro futuro, sabe? Como que a gente vai tentar alcançar ainda nossos objetivos conforme a gente vai aprender essas coisas. Eu acho que os aprendizados que ele vem dessas maneiras emocionais, eles tendem a se concretizar mais, né, dentro da gente, dentro do que a gente é, assim. A gente tende a aprender mais com essas coisas. Que, tipo assim, querendo ou não, é um crescimento até em relação à maturidade, sabe? É um crescimento tanto pessoal, claro, profissional, obviamente, porque é disso que a gente tá falando, mas também principalmente pessoal, sabe? De entender que, tipo, é, terão frustrações, as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, as coisas não vêm da maneira que a gente quer, mas se a gente estivesse portando para esse futuro do jeito que a gente gostaria de, né, do lugar que a gente gostaria de chegar, agora como vai ser esse caminho? O que que vai acontecer, mano? Aí é o acaso mesmo, é a vida acontecendo e na verdade, a curiosidade, a parte da hora é justamente esse caminho, é a vista que você vê durante esse caminho, é o perrengue que você passa, é a coisa que você resolve para, sei lá, se tornar uma pessoa melhor, para tornar as coisas mais fáceis, para realmente tornar as coisas do jeito que você não só gostaria que fosse, mas que faz sentido com você, sabe? Então, acho que assim, é uma reflexão que eu queria trazer pra vocês. É realmente uma questão muito verdadeira que eu tenho pensado, né, esses últimos dias. Então,
Eu venho aqui não só necessariamente no lugar de, o psicólogo Iago, né, que ensino sobre coisas de saúde mental pra vocês, mas a pessoa mesmo, sabe? Tipo, abrindo uma questão mesmo que eu acho que talvez você também esteja passando por isso. Não só em questão, por exemplo, eu tô passando isso com o digital, né, com questão financeira, profissional, mas talvez você esteja passando isso, sei lá, estudando pra tentar passar num concurso, tentando se tornar uma pessoa melhor pra melhorar em um relacionamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer saber mais sobre saúde mental, mais sobre essas coisas, se inscreve aqui no canal. Eu também tô nas outras redes sociais, e realmente todas, Instagram, TikTok, LinkedIn, Substack. Os que eu mais tenho produzido é LinkedIn, YouTube e Substack. Esse tá sendo meu foco, mas também tem saído algumas coisas, né, nas outras redes sociais. Então, se você quer me seguir nesses outros lugares, o arroba é todos os mesmos, é esse aqui, arroba Iago Coleto Psi. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.